Olá, bem-vindo ao Café Pimenta e Brigadeiro. Hoje a gente vai falar sobre obesidade infantil. E a doutora Sandra Minakawa, pediatra e nutróloga, vai conversar com a gente. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, um excelente tema e um prazer estar aqui hoje. Sandra, eu fiquei um pouquinho impressionada com o número que eu vi. 1 a cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. É isso mesmo? Infelizmente, sim. Esse é um estudo que foi feito pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e que realmente constatou que 1 a cada 3 crianças está acima do peso. Além das crianças, engloba os adolescentes também. O que isso pode causar na vida delas? Então, antes era um problema muito pontual, específico da família, mas hoje virou realmente um problema de saúde pública, uma epidemia de obesidade não só no Brasil como no mundo. E não é só questão estética, mas é uma questão de saúde, né? Na verdade, a gente está vendo muito recentemente crianças com problemas de colesterol, problemas de diabetes, que antes seriam um quadro lá para o adulto, até para a terceira idade. Hoje a gente já vê crianças e adolescentes com quadro de diabetes tipo 2, por exemplo. Risco muito maior de problemas de infarto, problemas de pressão alta, enfim, fora o problema social, quer dizer, muitas dessas crianças e adolescentes sofrem bullying na escola, vergonha de ir à praia, então a questão é muito mais ampla do que uma questão só de estética. Sim. E essa história de que uma criança obesa normalmente tem mais chances de se tornar um adulto obeso, é verdade? Ah, sem dúvida. A obesidade tem uma causa multifatorial. O que é isso? São várias causas, vários fatores. Mas a gente sabe que se a criança entrar na adolescência com obesidade, certamente ela tem uma chance muito maior de se tornar um adulto obeso. Agora, como é que os pais podem já cuidar desse assunto? Com a criança ainda bebê, vamos dizer assim, quando entra na fase já da papinha, nessa hora você já tem que tomar cuidado? Essa é uma pergunta muito boa, porque é isso que a maioria das pessoas pensam, mas não, hoje em dia a gente sabe que desde a gestação, o cuidado com a mãe, a futura mamãe, ela já deve manter o peso adequado para evitar que já nasça um bebê com tendência à obesidade. Não é só importante o peso com que essa mãe iniciou a gestação, mas o peso que ela vai ganhar durante esses 9 meses. Uma mãe obesa, por exemplo, que dá à luz a uma criança, ela pode até vir a nascer com peso normal, mas ao longo da vida ela tem uma tendência maior a acumular gordura. Então é muito importante desde cedo, desde a gestação, né, a mãe tomar cuidado. Óbvio, depois que nasce, preferir alimentos saudáveis, evite industrializados, com muito açúcar, refrigerantes, as guloseimas. A gente não precisa cortar, eu falo assim, a gente não precisa cortar tudo de uma vez, mas a gente deve ter bom senso. Não colocar esse tipo de alimento todos os dias na mesa da criança. A criança hoje ela é muito mais sedentária do que no passado. Exatamente. Vários motivos, né, Virginia? A violência, ela não fica mais na rua, a facilidade dos jogos online, internet, enfim, ela fica muito no computador, então ela é mais parada. Com isso também, o acúmulo do peso ele é favorecido. Então, assim, incentiva essa criança para o esporte, além da alimentação. E eu sempre falo, a alimentação é muito importante no contexto familiar. Não adianta os pais comerem errado e querer, exatamente, querer que a criança coma só salada, frutas e verduras, e a alimentação dos pais está sendo errada. Tem que dar o exemplo também, né? Exatamente, isso é muito importante para o sucesso do tratamento. Sim. Agora você falou das guloseimas, né? Então tem essa coisa do paladar. Tem uma idade certa para começar a introduzir de vez em quando? Que nem você falou, não precisa ser uma ditadura, não vai dar nunca um doce, um chocolate, um refrigerante. Mas tem uma idade própria ou que seja um pouco mais ideal para isso? Perfeito. Antes de 1 ano de idade, por favor, mães, não ofereçam sal e açúcar para os bebês, não é necessário. Oferecendo muito cedo esse tipo de, principalmente o açúcar, esse tipo de alimento, o que acontece? A criança já vai ter uma palatabilidade maior para o doce e vai querer mais o doce, então a gente evita o máximo que puder. Antes de 2 anos também não é adequado oferecer muitas guloseimas. Com bom senso. E depois, de vez em quando, numa festa, no final de semana, negocie aquela criança que realmente não quer comer aquela verdurinha ou não quer colocar na lancheira determinado alimento, negocia um que ela goste mais,
com um que ela goste menos, porque a gente sabe hoje que uma coisa muito importante, Virgínia, é que a criança, para ela falar que não gosta de determinado alimento, ela deve provar pelo menos de 8 a 10 vezes. Deve ser oferecido a ela de 8 a 10 vezes. Não precisa ser sempre, dias seguidos, mas oferecer de uma forma, depois de outra forma diferente, coloridinha, com outros alimentos, até realmente ela falar que não gosta. Sim. Tornando também, de repente, de um jeito mais lúdico, né, de colocar os alimentos também, acho que Sem isso dúvida nenhuma, facilita, sem né? dúvida nenhuma. É muito importante a apresentação dos pratos para a criança, né? Não adianta dar todo dia aquele mesmo prato, daquela mesma forma, então a gente sempre orienta as mães a variar, além de variar o cardápio, variar a forma de apresentação. Isso faz com que aquela criança que de repente estava recusando determinado alimento, passe a consumir. Isso é muito importante. Porque tem aquela frase até que a gente come com os olhos, não é? E eu acho que com a criança é igual, né? Principalmente quanto menor a idade da criança, abaixo dos 7 anos, a criança é muito visual também. Então a apresentação é muito importante. Agora o que é importante também, doutora Sandra, hoje em dia a gente leva uma vida muito corrida, muito estressante. Os adultos também muitas vezes não conseguem fazer uma atividade física, nem ter uma alimentação saudável. Então acho que é importante que a família se una para que essa criança deixe de ser obesa, né? Então todos entrem numa reeducação alimentar e numa atividade física. O contexto é geral. É muito comum vir o pai ou a mãe, às vezes o pai e a mãe junto, às vezes a avó, e a gente notar que os pais são obesos ou estão acima do peso. E muitas vezes eles também acabam aderindo, entrando no programa para ajudar a criança e eles se animam, eles mesmos querem melhorar a estética, a saúde, então isso é muito importante. Eu falo sempre, não adianta ter o irmão magrinho, comprar as guloseimas para o irmão magrinho e o outro não. Tem que ser geral, a família inteira vai entrar num contexto de alimentação saudável. Tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar, com certeza. Agora, doutora Sandra, você vai dar um workshop sobre alimentação infantil. Passa os dados, quem tiver interesse, puder participar. Ah, é muito bom e foi uma coincidência, porque realmente, dia 13 de maio, nós vamos fazer esse workshop sobre alimentação infantil e lancheira saudável. A lancheira é um grande problema, principalmente para as mães. Então, nós vamos, com as minhas nutricionistas, nós vamos fazer lancheiras ao vivo, fazer degustação. Então, para quem quiser, todas as informações estão no meu site www.sandraminakawa.com.br com KAWA. Obrigada. Obrigada a doutora você, Sandra. Virgínia, foi um prazer. E se você gostou do Café Pimenta e Brigadeiro, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, que tem muito mais. Tchau! Já disse o poeta que a beleza é sempre relativa. Não depende da idade, cor da pele, ser bonita por fora. Só acontece quando estamos felizes por dentro. Não importa se nos sentimos coloridas, enroladas, marcantes ou simplesmente completas. Claremont, porque todo dia é dia de ser bela.